Olá, saudações, amado ser. Eu sou a Jace Ferreira, trabalhadora da luz, com o intuito de despertar as consciências. Esse canal Refrigério na Alma será voltado à meditação, oração, preces e mensagens por inspiração divina. Sabemos do que sua alma precisa. Seja muito bem-vinda, querida alma. Você não está sozinho. Junte-se à sua família de luz. Se inscreva, curta, comente e compartilhe. Gratidão eu sou e Namastê. Olá, saudações, amados irmãos. Para quem já perdeu a fé e a esperança e acha que estamos sozinhos, e o inimigo acaba incutindo em nós dúvidas da existência do Pai Absoluto, Deus, da fonte criadora, como queiram chamar. Trazemos uma boa explicação através das pérolas do saudoso irmão Allan Kardec. Vamos acompanhar. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por outra, que não está mais do que a primeira. Provas da existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Para crer-se em Deus, basta que se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo o efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento, se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino conforme se dá com as noções científicas. Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Mas, então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito que há de ter uma causa. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita
da matéria ou por outra coisa ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, o que é o acaso? Nada. A harmonia existe no mecanismo do universo, patenteia combinações e desígnios determinados e por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Do poder de uma inteligência se julga pelas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, conseguintemente, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma causa, e quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. Está aí, irmãos, a explicação de Allan Kardec trazendo provas da existência de Deus, através do Livro dos Espíritos, parte 1, capítulo 1. Irmãos, agora vamos para a segunda mensagem. Vamos acompanhar. Quanto à verdade. Guardes contigo a convicção de que a verdade não é patrimônio de ninguém em particular. Todos estamos a caminho da verdade integral, de cujo perfeito conhecimento aproxima-nos a pouco, através das múltiplas experiências no corpo físico. Mantenha-se sempre receptivo às novas luzes da revelação divina, sem te encarcerares a fanatismos e preconceitos. Não desprezes a maneira de pensar de quem quer que seja, procurando compreender que cada um se encontra em determinado degrau evolutivo. Quando o homem se conscientiza, espontaneamente vislumbra o que antes lhe era vedado enxergar. O sofrimento amadurece as almas para a vida, porquanto somente a dor consegue despertar-nos para as realidades do mundo íntimo. Não queiras forçar os outros a pensarem conforme pensas. Vive a tua vida e exemplifica a tua verdade, deixando ao tempo a tarefa de convencer os que se trancam dentro de si mesmos, recusando-se a avançar na senda do progresso espiritual. Não te preocupes em converter ninguém ao teu modo de ser. Convence-te de que o amor é mais importante do que a verdade, porquanto Deus é amor. São muitos os que conhecem, poucos os que sabem e raros os que amam. Diante da verdade, os intelectuais se exaltam, mas os sábios se curvam. O estudo, aliado ao trabalho, é o caminho para a verdade,
mas o amor é a luz que te permite contemplá-la. Por agora, os homens se dividem em diferentes facções religiosas, mas tempo virá em que todos formarão um só rebanho sob a égide do Cristo Divino Pastor. Pelo Espírito Irmão José, através de Francisco Cândido Xavier e Carlos Vacelli, confia e serve. Espíritos diversos. Ide. Fonte Reflexões Espíritas. E agora nós deixamos você. Eu sou a Jace Ferreira. Receba meu e da egrégora um abraço fraterno, caloroso, amor e namastê.